do Senhor, meus amados irmãos que estão nos acompanhando nessa escola bíblica dominical. Nós estamos iniciando mais uma aula de nossa escola bíblica dominical aqui na IADC Alto Tarumã. E você é muito bem-vindo a participar dessa aula conosco. Deus tem bênçãos para as nossas vidas nessa manhã. A palavra de Deus é o alimento para a vida do cristão, para a alma, o espírito do cristão. Então vamos estudar a palavra do Senhor e vamos nos alimentar nesta manhã. Vamos orar neste momento, irmãos, para dar início a essa escola. E nessa oração nós estaremos apresentando a família do nosso irmão Nivaldo e da nossa irmã Luciane, pois hoje faleceu a irmã Luciane, estava internada com Covid e hoje ela veio a falecer. Vamos estar apresentando essa família ao Senhor, para que o Senhor venha consolar os corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença para esta aula, Senhor, da escola dominical. E nós queremos, Senhor, pedir para que o Senhor venha falar conosco, com cada irmão, Senhor, que está acompanhando esta aula, venha tocar os nossos corações e abrir o nosso entendimento para compreender a Tua vontade. Também, Senhor, apresentamos a Ti, a família da irmã Luciane, Senhor, que está passando, Pai, pelo momento de luto. Deus, nós sabemos que nesse momento somente o Teu Espírito, Pai, que pode consolar, que pode, Senhor, dar, Senhor, um momento, Pai, de força e de ânimo, Senhor, para passar por este período. Ó Deus, colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O presbítero Diego está aqui conosco também, superintendente da escola dominical. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor, aprender com o maravilhoso Espírito Santo. Mais uma manhã Ele tem preparado para nós. Hoje, lição de número 5, dons de elocução. O texto áureo que se encontra no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 2 e verso de número 3. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E a verdade prática, os dons de profecia, de variedades de língua, de interpretação das línguas, são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A leitura diária. A palavra de Deus é a verdade. Na segunda, João 17, versículo 17. Na terça, 1 Timóteo 4,14, não despreze o dom de Deus. Na quarta, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, os objetivos do dom de profecia. Quinta-feira, 1 Coríntios 14, verso 32, equilíbrio e bom senso quanto aos dons. Sexta-feira, 1 Coríntios 14, versículo 22 e 25, sinais para os fiéis e para os infiéis. E no sábado, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, buscar os dons com zelo. Então, lição de número 5, dia 2 de maio, já falando a respeito desse, qual é o propósito, da profecia na igreja, que é edificação, exortação e consolação. Assim como o nosso irmão Luiz tem falado, o pastor Luiz tem falado na lição que passou, falando se não tiver nesses 3 requisitos aqui, a profecia ela não é de Deus, é um crivo que a palavra de Deus nos dá para que possamos julgar a profecia e assim ser edificado por ela. A leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, versículo 7, do 10 ao 12, também no capítulo 14, versículo 26 e 32. A palavra do Senhor diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro, a operação de maravilhas.
e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, não são um só corpo. Assim é Cristo também. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando por muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém. Aqui os nossos objetivos específicos dessa lição: expor biblicamente o dom de profecia, explicar o dom de variedade de línguas, examinar o dom de interpretação de línguas. Vemos? Vamos aqui então para a nossa introdução. O estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Por isso que os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Então aqui já tem uma pré-explicação, a respeito da importância desses dons. Irmãos, nós somos assembleianos, nós somos pentecostais, Nós nascemos, espiritualmente falando, nesses dons, nessas manifestações do Espírito Santo, Isso faz parte da nossa vida, da nossa identidade espiritual, Então nós não negamos a manifestação do Espírito Santo. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Isso está no credo da Assembleia de Deus, Isso faz parte da nossa crença e também da nossa vida, Pois nós que temos já, Diego, algum tempo de cristão, nós temos experiências onde Deus falou conosco, onde Deus usou uma pessoa para revelar algo que ainda ia acontecer. Então tudo isso faz parte da nossa vida cristã, da nossa fé. Nós cremos, irmãos? O que nós entendemos é que estamos precisando buscar mais isso nos dias de hoje, Nós como igreja, cada um de nós, estamos precisando buscar mais a manifestação dos dons espirituais, Pois é necessário no meio da igreja. Nós já vamos aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Vamos aqui no tópico 1, o dom de profecia. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito. Aqui o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve,
objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Conta para nós, de 1 Tessalonicenses 5:20. Então, irmãos, o dom de profecia, ele é um dos dons espirituais que Paulo ele relaciona 9 dons ali em 1 Coríntios, porém, ainda ele fala que existe um caminho mais excelente, ou seja, para quem busca ainda tem mais, Na presença de Deus existe abundância, existe uma fonte, e Deus manifesta para os propósitos da sua vontade. Então, o dom de profecia, ele é este dom aonde Deus usa uma pessoa para falar uma mensagem na língua em que a pessoa que está falando compreende, a pessoa que está ouvindo também compreende, Essa profecia, ela vem para um objetivo na vida de quem está ouvindo. Essa profecia ela pode ser individual para uma pessoa, ela pode ser uma profecia para uma família, ela pode ser uma profecia para uma congregação, para que a vontade de Deus seja conhecida por aquelas pessoas. E qual é o objetivo da profecia? O presbítero Diego falou aqui ainda há pouco, tem 3 objetivos. Ou ela vem para edificar, Deus está querendo edificar a minha vida, Deus está querendo que eu cresça espiritualmente, Deus está querendo que eu tenha um desenvolvimento espiritual, então Ele fala comigo, com esse objetivo, para que a minha vida seja edificada. Ou então ela vem para exortar. O que é exortar? Exortar é você mostrar o caminho, Lá quando o Senhor ele fala com Josué, ele fala assim: olha Josué, Moisés meu servo é morto, e agora a responsabilidade é sua. Então, tenha contigo a palavra, o livro dessa lei, medite nele de dia e de noite, dele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, quando o crente está começando a desviar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, a palavra de Deus ela exorta, ela fala: meu filho, volta aqui, o caminho é esse aqui, é por aqui que você tem que ir. Eu me lembro, uma certa ocasião, que estava escutando o pastor Pimentel, bem no comecinho da minha fé, estava escutando ele dando um ensinamento, e ele disse assim: olha, o pastor, quando ele está lá no campo com as ovelhinhas, pastor de ovelhas mesmo, e ele quer que as ovelhas sigam numa direção, ele pega o cajado na mão e ele aponta a direção, e as ovelhas sabem que é para ir naquela direção. Então ele estava ensinando naquela ocasião que o cajado não era só para bater na ovelha, não. Também, se a ovelha obediente, ela seguia só de apontar, não precisava bater nela. Então, exortar, irmãos, a palavra de Deus ela vem também para exortar, para consertar o nosso caminho, para tirar a gente do erro, para que a ovelha não se perca, não vá pelo despenhadeiro da vida. Ou então, para consolar, naquele momento de angústia, de aflição,
naquele momento em que nada está consolando a pessoa, a poderosa palavra de Deus, ela vem para consolar aquele coração, né? Para trazer esperança, para que a pessoa veja que por mais difícil que esteja a situação, ainda não acabou, ainda tem uma esperança, ainda tem um amanhã, ainda vai nascer o sol de novo, né? A palavra de Deus, então, a profecia, ela vem com um desses três objetivos, né? E aí, como disse aqui, né, na lição, quem ouve precisa fazer o quê? Julgar a profecia. Quem ouve precisa julgar. O autor aqui da lição está dizendo que profetizar não é desejar uma bênção. Profetizar não é você querer alguma coisa para a vida da pessoa. Profetizar é algo que o Espírito Santo está tocando em você, está te revelando, está te dando uma mensagem para você entregar. Não é você que quer, eu quero que o Diego receba uma bênção, mas irmão, não tem poder para isso. Quem abençoa é Deus, quem faz milagre é Deus. Então, eu posso desejar e orar por ele, eu posso até usar a minha palavra para abençoar, dizer, meu irmão, permanece, continua que você vai alcançar, né? Isso é uma palavra de bênção. Agora, profetizar é uma mensagem vinda do Senhor, através do Espírito Santo. E o autor também está nos dizendo assim, que hoje existem muitas aberrações, hoje existem muitas pessoas usando de forma errada esse dom, para objetivos que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Às vezes para agradar alguém, às vezes para querer parecer-se espiritual no meio da igreja, e tantas coisas. Mas independente disso, o apóstolo Paulo, ele fala, lá em Coríntios também tinha isso. E aí ele deixa uma mensagem para nós. Você lê para nós, Diego? 5:20. 1 Tessalonicenses. Não desprezeis as profecias. Olha aí. Apesar de muitas vezes acontecer pessoas usando de maneira errada, acontecer de pessoas estarem se dizendo profetas e não são, e tantas coisas que acontecem. Talvez você que está ouvindo já tenha tido uma experiência como essa, uma falsa profecia, mas aí Paulo vem dizer para nós o quê? Ele não está dizendo assim, então deixa de lado, se tem falso profeta, se tem gente mentindo que é e não é, deixa de lado. Não, Paulo não diz isso. Paulo ele vem nos orientar dizendo assim, olha, vão vir tempos difíceis, mas não desprezeis as profecias. E é importante que haja as profecias no meio da igreja, né, pastor Luiz? Porque a igreja do Senhor, ela tem que andar no sobrenatural com Deus. Porque se ela andar com o natural, é porque nós estamos usando das nossas próprias convicções para fazer as coisas. E às vezes nós queremos alguma coisa para a pessoa e queremos profetizar para ela, como o pastor Luiz acabou de dizer, mas não é isso que Deus quer para a pessoa. Às vezes Deus conhece o coração muito melhor do que nós da pessoa. Então ele precisa que a pessoa passe por um certo processo, é isso que ele quer para a pessoa, e nós estamos querendo outra, porque pensamos que aquela pessoa é bonzinha, né, entre aspas. Então Deus ele sabe o que fazer, como o irmão acabou de dizer aqui, na nossa vida nós já temos experiência com isso. Nas igrejas que fomos ministrar, pregar, às vezes, alguns dos irmãos, por querer bem a gente, né, não por querer maldade, mas por querer bem, falavam, olha irmão, estou vendo que Deus vai te dar um carro roxo. Outro falava que era branco, outro falava que era prata, né? Eu até brinquei com a minha esposa esses dias, nós fomos pegar essa profecia para nós, eu já tenho uma concessionária na minha casa, de tanto que os irmãos falavam isso, aquilo, né? Não levando que o irmão queria meu mal, queria o bem, mas a gente tem que pensar se Deus quer aquilo isso para a gente mesmo, né? Às vezes Deus ele quer que entregue para nós uma profecia dura, mas é aquela profecia dura que vai me fortalecer a minha fé, que vai me mostrar realmente o que eu devo fazer, se eu estou certo ou não. Às vezes eu não preciso de um carro, às vezes eu preciso ser repreendido por Deus para que a minha fé seja fortalecida em Deus, né? E muitas vezes a pessoa não está preparada para receber uma bênção, aí alguém fala para ela, você vai receber em prazo de tanto tempo. Eu já vi acontecer isso. E aquilo ali não acontece porque não era de Deus e a pessoa fica frustrada. Então é melhor que nós falamos o pouco que Deus mandou, da forma que Deus mandou para aquela pessoa ser tocada,
do que eu falar um monte de coisa, a pessoa acreditar que é Deus que falou e depois até sair da igreja, porque aquela profecia não se cumpriu. E uma profecia, irmãos, ela não vem contra a palavra de Deus. A profecia que vem de Deus, ela sempre está de acordo com a palavra. Ela nunca vai mandar você fazer alguma coisa que não seja bíblico. Ela não vai mandar você cometer um pecado, né? Então, é preciso ter essa orientação. Eu tinha um pastor que ele falava assim, olha, o lobo ele pode até se disfarçar de ovelha, mas sempre vai aparecer uma orelha, sempre vai aparecer uma garra, um dente grande, né? Ele pode estar disfarçado, mas ele não consegue ser ovelha, né? Então nós precisamos observar todos esses detalhes. E aqui também no finalzinho do comentário diz que a profecia ela deve ser julgada. Eu já vi profeta, irmão, né? A pessoa que está ali profetizando, sendo usado no dom da profecia, mas ele não quer ser julgado. Ele fica com medo, acredita, ele fala assim, olha, não julgue a profecia, não julgue o profeta de Deus. Não, irmão, a gente tem que julgar aqui, ó. O profeta não, tem que julgar a profecia, né? Tem que julgar se a profecia ela se cumpriu ou se ela não se cumpriu. Se a profecia está de acordo com a palavra ou se ela não está de acordo com a palavra, né? Nós precisamos fazer isso, faz parte da missão da igreja. Nós precisamos ser como os crentes de Bereia, né? Que Paulo pregava, mas eles não iam aceitando assim, não, qualquer coisa. Eles iam acompanhando aqui na Escritura para ver se aquilo que estava sendo pregado era daquele jeito mesmo. E outra, né, pastor Luiz? Alguns ainda citam aquela palavra que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando fala da letra, estava falando da lei, que a lei matava as pessoas porque estavam fora e o Espírito vivifica. Mas não é isso. Quando fala a respeito disso, a pessoa quer julgar que ela não precisa estudar a palavra e o que ela profetizar, Deus vai fazer. Não é por aí. Nós temos que saber se nós estamos vivendo a palavra, se a profecia que nós estamos falando está certa, está corretamente a minha interpretação da palavra, para depois eu profetizar. E não pegar um texto isolado, sentir na minha mente ou no meu coração de falar alguma coisa para a pessoa e eu falar aquilo. Não, um tem que estar junto com o outro. A palavra, como o pastor está ensinando, elas têm que andar do lado daquilo que Deus está revelando. Se está batendo na palavra, assim, há um pouco tempo atrás nós vimos ali um dito pastor que foi ler a palavra e estava escrito lá, pega a mulher do teu amigo, que estava escrito adulta, ele deu adultério, ele foi lá e coabitou com ela, e dizendo que era Deus que estava mandando, porque ele não soube interpretar o que estava escrito, nem o português correto. Então ele tem que ler e entender a palavra, para depois ir lá falar para a pessoa, Deus mandou dizer isso e aquilo. Então nós temos que estar percebidos nessas duas coisas. Irmãos, número 2 aqui é a relevância do dom de profecia. O dom de profecia ele é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca em 1 Coríntios 14:1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem, pois elas possuem fontes distintas. Deus, o homem ou o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vigiemos. O dom de profecia ele é muito importante, irmãos, né? Paulo ele nos orienta aqui, 1 Coríntios 14:1, que nós busquemos o dom de profecia, né? Isso faz parte da necessidade da igreja. Aonde não há profecia, o povo se corrompe, né?
Onde não há profecia, o povo se corrompe. Então a profecia, ela é necessária, faz parte da vida da igreja. Os dons espirituais, todos eles fazem parte, mas qual é o objetivo? Lá quando nós lemos a leitura bíblica em classe, diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então por que é bom o dom de profecia? Porque é útil. Por que é necessário o dom de profecia? Porque é útil. Por que Deus vai usar alguém da igreja com dom de profecia? Porque é útil para a obra do Senhor. Qual o dom que eu devo buscar? Eu devo dobrar o meu joelho e falar, Senhor, me usa para aquilo que for útil. Não devo escolher o dom que eu acho mais bonito, mas aquilo que vai ser necessário para a igreja. A palavra do Senhor diz que nós somos vários membros, mas de um corpo. Então cada membro ele é útil para uma coisa. Eu não posso andar com os meus olhos, eu não posso escutar com os meus olhos, eu não posso me alimentar com os meus olhos, eu não posso fazer muita coisa com os olhos, mas ele é útil. Ele é útil para enxergar, sem ele eu não vou enxergar. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei pregar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei fazer tal coisa, ensinar, eu não sei falar no microfone, mas o irmão é o recepcionista da igreja. As pessoas chegam, são tão bem recebidas lá na porta, que as pessoas se sentem acolhidas, ele é útil para aquilo dali. Ele é necessário. Então a gente precisa entender isso. Qual o dom que eu preciso buscar? Eu preciso buscar o dom que é útil na igreja, no corpo de Cristo, pois eu sou um membro do corpo, por alguma coisa eu sou útil, E esse finalzinho aí falando, pastor, que a gente deve vigiar, porque aquilo que trouxe a palavra muitas vezes são cães ou falsos profetas. Na nossa atualidade, quantas pessoas já falaram que o mundo ia acabar no ano 2000, no ano 2020, e assim eles começam inventando várias formas, falando que vai ser aquele ano, tentar conhecer a mente de Deus, mas ninguém conhece. Vai falar, vai ser tal dia que vai acabar. E outra coisa, muitas das vezes as pessoas eram inspiradas por Deus, como nós lemos aqui, para não desprezar as profecias. Muitas vezes Deus alertava alguém sobre aquilo, e a pessoa, muitas das vezes, ela não tomava ciência que era Deus falando, e ela ia tomando sua própria decisão, e no fim ela tinha que cair no erro. Eu lembro que um amigo meu, uma certa vez, eu fui até a casa do meu sogro, e minha sogra foi usada para dar uma profecia para o irmão. Só que ele não acreditou naquela profecia dela, e eu disse para ele, cuidado, que era uma mulher de oração. E depois de algum tempo aconteceu aquela profecia. E ele caiu num erro, depois eu falei, tá vendo? Você falou que não estava certo o que ela tinha dito, e na verdade ela estava certa. Deus usou ela de uma forma tremenda, e você não deu valor. E hoje ele está colhendo isso, E também alguns amigos meus aí, uma certa irmã conhecida nossa da igreja, Deus falou para ela que não seria aquele varão que ela tinha escolhido, porque ele tinha dom, porque ele fazia as coisas na igreja, e ela queria casar com ele mesmo. E Deus usou o irmão para falar que não seria. Depois de alguns anos ela foi descobrir que aquela pessoa não era aquilo que ela pensava, o casamento não deu certo, ela teve que ser separada. Por quê? Porque ela não acreditou que era Deus falando. Então nós, como pentecostais, nós temos que acreditar que Deus ainda usa. Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Então Ele usa a pessoa da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Nós temos que buscar de Deus a sabedoria para saber se é Deus que está falando. E quando é Deus que está falando, nosso coração arde, nós sentimos a presença dEle e não há dúvida naquilo que é falado. Será que é? Será que não é? Então Deus não opera na dúvida. Nós temos que acreditar e saber quando Deus está falando com nós ou não. Glória a Deus. É isso mesmo, irmãos. Então, essas experiências, elas acontecem mesmo. Eu tive uma experiência onde Deus falou comigo 2 vezes. Uma vez, aqui na congregação, o obreiro que era responsável pelo culto na quarta-feira, no final do culto ele me chamou e falou assim, olha, irmão, Deus está mostrando que Ele está te dando um grande livramento. Ele mostrou uma cobra mordendo no seu pé. E é no seu trabalho, mas você fica tranquilo que Ele está mostrando que hoje Ele te deu o livramento. Aleluia. Eu guardei aquela palavra, irmãos. A
Passou alguns dias, eu fui em outra congregação, inclusive acompanhando o círculo de oração, que queria louvar lá. Eu ainda era solteiro, minha mãe fazia parte do círculo de oração. Eu fui acompanhar as irmãs na outra congregação. Estava sentado no banco, no final, uma irmã estava pregando. Ela, na hora da oração, ela me chamou, estava de camisa de xadrez. Ela falou assim: irmão, você é de camisa de xadrez, vem aqui na frente. Eu fui lá. Ela falou assim: olha, Deus está mostrando que Ele está te dando um grande livramento. E eu lembrei do que o outro irmão tinha falado. 2 vezes Deus falou. Passado alguns dias, eu tive um acidente no meu trabalho. Fiquei 1 semana no hospital. Gesso no pé, do jeitinho que o irmão tinha falado. Mas Deus deu livramento, irmãos. Eu poderia ter morrido naquela situação, né? E o Senhor não permitiu. E ainda mais, Ele mostrou. Aí, irmãos, a gente começa a ver quem é Deus, né? O poder, a grandeza de Deus. Porque Ele mostrou que Ele sabia antes. Ele mostrou que eu tinha que passar por aquilo ali. Ele mostrou que aquilo ali não ia me destruir. E Ele mostrou que Ele tinha poder para livrar, né? Mas Ele queria ainda que eu passasse. Porque se Ele é Deus, Ele podia falar: então você não vai passar, eu estou te dando um livramento. Como Ele faz. Muitas vezes Deus usa o profeta para falar para a pessoa: olha, era para você morrer hoje num acidente, mas não vai acontecer nada. Eu te livrei de um acidente, eu te livrei da morte. Deus fala, irmãos. Mas comigo Ele não quis me livrar do acidente. Ele deixou passar, mas Ele falou: mas você não vai morrer, né? Eu estou com você, eu estou te livrando. Deus é soberano, irmãos. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, e nós somos apenas seus servos, seus filhos, suas criaturas, né? Glória a Deus por tudo isso. Deus me deu um grande livramento, e ali eu aprendi na prática que a profecia ela é real, é realidade na nossa vida. E também, irmãos, pastor Luiz, é bom salientar que Deus levanta os seus profetas, os seus profetisas no dia que nós estamos, e muitas vezes a pessoa se acovarda, né? Não vou dizer isso, não vou dizer aquilo. Mas eu deixo uma palavra para você que está vendo essa aula, esse vídeo: deixe ser usado por Deus. A igreja de Cristo, ela precisa que o profeta se levante, que ele faça o papel dele, quem sabe para exortar a igreja, consolar, edificar, como foi falado aqui. E às vezes com uma palavra a igreja tocada, ela toma um novo rumo, um novo sentido. A igreja, ela como se diz assim, ela fica avivada, a glória de Deus volta para uma igreja, dependendo daquilo que Deus usa para o profeta. Então, que seja como uma flecha ali, usada na mão do arqueiro, que Deus te use como profeta, como profetisa. Não tenha medo, fale aquilo que Deus colocar na tua vida, no teu coração. Tenha tempo com Deus, tenha jejum e oração, porque é isso que a igreja de Deus precisa hoje. Não de pessoas que estão atemorizadas por causa desse vírus, mas pessoas cheias do Espírito Santo, ao qual vão falar no nome dele, e a igreja do Senhor vai ser avivada. Aleluia. Nosso tópico de número 3, aqui no ponto 3. Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial a de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também erroneamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. Jeremias 23, 9 ao 22. Irmãos, com relação à liderança da igreja, Deus coloca pastor na igreja. E lá em profeta Jeremias, se não me falha a memória, ele fala assim: eu vos darei pastores que vos apacentem com ciência e com inteligência. Né? Então Deus, Ele não coloca pastor na igreja por acaso, de qualquer maneira, não.
O pastor ele é escolhido por Deus para aquela congregação. A responsabilidade está sobre os seus ombros. E ele vai prestar conta daquilo ali, né? Então, o pastor ele tem o elo com Deus. Deus mostra, Deus direciona para o pastor o que deve ser feito. Não é necessário ter que consultar um profeta para isso, né? Lá no Velho Testamento, o sacerdote ele consultava a Deus, né? Mas era o próprio sacerdote quem consultava, né? Era o líder. E assim também é nos dias de hoje, né? O cristão ele consulta, o pastor ele consulta a Deus através da oração, através da consagração da sua vida, e Deus dá a direção para o seu servo. Vamos aqui para o tópico de número 2, a variedade de línguas. Pode ler para nós, senhor? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Huber, o dom das línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para os fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Dom de variedade de línguas, irmão. Então ele faz parte, né, da realidade e da necessidade da igreja, né? Aqui esse comentário está dizendo, né, que alguns dizem que ele é o principal, mas não é, né, irmãos? Nós sabemos que na obra de Deus, acabamos de explicar aqui, né, cada um é usado para aquilo que for útil. Então o principal é o que é útil, o principal é o que a igreja está precisando. Se a igreja está precisando de uma profecia, né, não adianta vir alguém aqui com o dom de curar. Se a igreja está precisando, né, de fé para realizar algo grande, o dom de profecia não vai resolver, né? Então, cada dom ele tem um propósito específico, e Deus ele tem os seus servos na igreja para usar de acordo com a sua vontade. Aqui na nossa leitura, se não me falha a memória, acho que na leitura diária, exatamente, na leitura diária, né, tem aqui um assunto muito importante. 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 14. Enquanto para nós, professor Diego. 1 Timóteo 4, 14. Onde Paulo ele vai falar para Timóteo a respeito do dom que Timóteo recebeu, né? 1 Timóteo 4, 14. Aleluia. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Olha aí, irmãos. Paulo ele exorta Tiago dizendo, Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Esse dom não foi por acaso, Timóteo. Esse dom não foi de graça. Não, esse dom ele foi por profecia te dado, né? Deus te dando, e pela imposição das mãos do presbitério. Então Paulo está dizendo assim, Timóteo, esse dom é muito importante para a igreja. Esse dom é necessário para a igreja. Usa o dom, desperta o dom, não deixa ele apagar, não deixa ele parar, não enterra o seu talento, Timóteo, porque a obra de Deus precisa disso. Quando Deus ele dá o dom para alguém, ele está dando, esperando que a pessoa use, esperando que a pessoa se coloque na posição, que a pessoa esteja disposta ali, dizendo, Deus, a hora que o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Não é todo culto, não é a todo momento, mas é na hora que Deus quer. A pessoa tem que estar pronta ali. A pessoa não pode titubear.
Por isso que Deus conta com os valentes, com os corajosos. Se Deus fala, a pessoa entrega. Porque é homem de Deus, é mulher de Deus. Amém, irmãos? É necessário. E veja como é importante esse assunto na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Primeiro Paulo fala assim, não despreze o dom que há em ti. E depois na segunda carta Paulo fala de novo, desperta o dom que há em ti. Então, irmãos, nós não podemos deixar apagar a chama, aquilo que o Senhor nos confiou. A palavra de Deus diz que o dom de Deus é sem arrependimento. Deus deu, Ele não vai tirar, a menos que a pessoa vá para o mundão aí, né? Mas enquanto a pessoa está no caminho do Senhor, esse dom Deus deu para você. A hora que você menos espera, Deus vai te usar, né? Deus está ali querendo usar os seus servos para a edificação da igreja. Essa parte da variedade de língua, irmãos, a gente conhecendo ali a história da Rua Azusa, para quem já assistiu, quem nunca assistiu, veja o documentário aí no YouTube e algumas coisas mais, que ali os irmãos não eram letrados e a história vem mostrar para nós que uma irmã começa a falar em chinês, em várias línguas, e tocar o piano ali que ela nunca tinha estudado, e Deus derrama uma glória, tanto é que várias igrejas saíram lá do avivamento da Rua Azusa, e Deus fez algo tremendo naquele lugar, que mexe conosco até assistir no dia de hoje, e pessoas ali, por escutar os irmãos falar em língua e profetizar e falar em língua que ele nunca tinha estudado, pessoas aceitavam Jesus 1 quarteirão, 2 quarteirões antes de chegar na igreja, só de ver aquilo que Deus fazia. Então isso é o sobrenatural de Deus na nossa vida. E aonde nós estivermos, isso pode manifestar. Nós não podemos, muitas vezes, ficar retraindo aquilo ali. Porque aqueles que se dizem tradicional é outra história. Mas nós que somos pentecostais, nós temos que deixar o Espírito Santo fazer. E não somente profetizar quando nós queremos, quando o irmão falou aí, e muitos querem aparecer na igreja e fazer, não, aonde eu estiver, que Deus quiser me usar, seja no trabalho, em algum lugar que Deus quiser me usar e falar algo, eu tenho que entregar aquele recado que é de Deus. Eu lembro ali no começo da minha conversão, que às vezes Deus pedia para mim falar algo, e eu não queria falar algo para aquela pessoa profetizar e falar, eu começava a passar mal, começava a acontecer coisas comigo, eu não conseguia nem dormir. E Deus falava, enquanto você não falar isso para a pessoa de tal, eu não vou deixar você quieto. Eu tinha que falar. Mesmo sem eu querer, não, Senhor, fale, mande outro. Eu não quero falar, mande outro. Depois que eu fazia isso, que Deus me mandava falar, que para mim era duro demais, eu não sabia nem falar, gaguejava, tudo quantas coisas. Depois que eu falava isso, eu me sentia bem, me sentia tranquilo, me sentia suave. Então nós temos que deixar Deus fazer e não pegar aquilo ali como ferramenta e vou falar, eu vou usar daquilo do jeito que eu quero. Não, é Deus quem nos usa, e não nós que usamos o Espírito Santo ou o dom que Deus tem nos dado. Glória a Deus, irmãos, por isso. E como o presbítero Diego falou, lá em Atos também aconteceu a mesma coisa. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, né? As pessoas que estavam ali de todos os países diziam assim, mas esses homens não são galileus? Como é que nós os ouvimos falando cada um na nossa própria língua, né? É tremendo, irmãos. Isso aqui é milagre de Deus, né? É coisa tremenda que não tem explicação. É o poder de Deus agindo na vida da pessoa. E o descrente, ele vê que é poder mesmo. Sim, isso é a prova do poder de Deus. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? Primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para o devocional espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. 1 Coríntios 14 e 2, 1 Coríntios 14 e 4. Veja que nós não estamos aqui inventando algo da nossa cabeça. Se você que está nos ouvindo, você pertence a outro ministério, a outra igreja, né? Isso é bíblico, meu irmão, né? Basta você conferir lá em 1 Coríntios capítulo 14, né?
Nós respeitamos todas as igrejas, mas essa é a nossa posição como assembleianos. Nós cremos na realidade, na atualidade dos dons espirituais. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quando o cristão está orando, ele está falando em línguas, está no culto, está falando em línguas, né? Sem atrapalhar o culto, sem fazer, atrapalhar o pregador. Mas ali no momento de adoração, é tremendo, edifica-se a si mesmo. Ali Deus, o Espírito Santo de Deus, está edificando a sua vida espiritual. Por isso, você que recebeu o batismo com o Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Você precisa buscar. Não deixa a chama apagar na tua vida, não. Porque através do falar em línguas você é edificado, né? Busca Deus em oração. Tenha momento devocional. Fale em língua. Porque é o propósito, é a edificação espiritual do crente. Vamos ver também a interpretação das línguas, que é o tópico 3, né? Logo a seguir. O ponto 3 aqui, a atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom, e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram outras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Amém? Isso é realidade. Lá Pedro, né? Ele fala assim, né, para os ouvintes ali, que esta promessa, que é a promessa lá que Deus entregou através do profeta Joel: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos e tal. E aí Pedro vai dizer assim: esta promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe e para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Irmão, o batismo com o Espírito Santo, essa promessa do derramamento do Espírito, dada lá pelo profeta Joel, e que se cumpriu lá no dia de Pentecostes, é para todo cristão, para todo aquele que faz parte da igreja de Cristo, que aceitou a Jesus como seu Salvador. Você faz parte da igreja, você tem parte nessa promessa. Se você crê, você pode receber. Amém? Quando Pedro também ele vai pregar na casa de Cornélio, né? Cornélio era gentil. E ele chega ali, ele fala da palavra, ele coloca a mão sobre eles para orar e eles são batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro fala assim: mas olha, se o Senhor não negou o batismo com o Espírito Santo, nós vamos negar o batismo nas águas, né? Então Pedro ele ainda tinha um preconceito, ele ainda achava que a salvação era para os judeus e não era para os gentios, mas naquele momento se abriu seus olhos, ele viu que Deus queria salvar a todos aqueles que, arrependidos, se humilham na sua presença e recebem a Jesus como seu Salvador. Então essa promessa é para todos aqueles, né, que são chamados por Deus, que são salvos por Deus. Tópico de número 3, a interpretação das línguas. Definição do dom. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou por quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus.
Então não é para ser algo desordenado, como o pastor Luiz tem falado aqui, né? Você vai ficar quantos e quantos minutos falando, e a igreja não entende nada. Se tem intérprete, ou se Deus já deu a interpretação para aquele que fala, ele deve falar para a igreja. Porque da mesma forma como que temos nós, que temos já bastante comunhão com Deus, sabedoria, nós entendemos que aquilo é de Deus. Mas existem pessoas na igreja que estão vindo agora e elas querem entender aquilo que está acontecendo no culto. O nosso culto, ele é espiritual, mas também é racional. Então nós devemos mostrar para as pessoas que o que está acontecendo não é um êxtase da nossa mente, do nosso coração, mas é algo direcionado por Deus. E Deus, o mesmo Deus que coloca a profecia para o irmão, é aquele também que vai dar o intérprete. E se Deus não está mandando você falar nada, fique falando em línguas consigo mesmo. Mas não atrapalhe o culto de uma forma que o pregador tenha que parar de trazer a sua mensagem. Não. Se Deus falou, fale consigo mesmo. Agora, se Deus tem intérprete, Ele vai passar para as pessoas, como nós já vimos no culto, e a igreja toda, a igreja em si, ela vai ser edificada, né? Aleluia. Tópico 2, irmãos, a diferença entre o dom da interpretação e o de profecia. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então, irmãos, aqui, a interpretação de línguas é diferente do dom de profecia, né? O dom de profecia, muitas vezes a pessoa ela fala em língua e ela mesma já dá a mensagem, né? É a profecia ali. Uma pessoa apenas, ela entrega a mensagem do Senhor. Já o dom de línguas, a pessoa ela está dando uma mensagem ali, mas ela não tem a interpretação daquela mensagem, né? Deus está falando através daquela pessoa, mas ela não tem a interpretação. Porém, a pessoa que está ouvindo precisa entender a interpretação daquela mensagem. Como é que faz? Como é que resolve, né? Aí Deus ele levanta outra pessoa no dom da interpretação de línguas. E essa outra pessoa ela vai dizer qual é a mensagem que aquela pessoa está entregando. É algo maravilhoso. Eu me lembro que quando eu me converti, o dirigente da congregação ele tinha o dom de línguas. E aí tinha um outro irmão, obreiro também, que ele tinha o dom da interpretação. E várias vezes, irmãos, nós testemunhamos aqui, né? O pastor começava a falar em língua, o irmão levantava e começava a entregar a mensagem. Meu Deus, irmão, aquilo ali, a gente sentia a presença de Deus no lugar, ali no ambiente. É o poder de Deus. É algo tremendo. E está faltando para nós, nos dias de hoje, buscarmos mais os dons espirituais. Está faltando para nós, irmãos, termos esse despertamento, esse compromisso. Esse dia eu estava conversando com o pastor, e o pastor falou assim: não estamos precisando de avivamento, o avivamento já está aí. Nós estamos precisando de despertamento, né? As pessoas, nós buscarmos mais a presença de Deus, nós nos colocarmos nas mãos do Senhor para que Ele nos use, né? A falha não está em Deus, a falha está em nós. A falha está na igreja, porque cada um de nós podemos ser usados por Deus se nós nos colocarmos na presença do Senhor e nos deixarmos usar. Às vezes, né, como o irmão Diego falou assim, né, às vezes a pessoa ele teve essa experiência, ele precisava entregar uma mensagem, mas ele ficou tão nervoso que ele não conseguia entregar. Ele ficou tão preocupado ali de ter que falar aquilo, uma mensagem dura, que ele não conseguia, né? Mas talvez, irmão, se a gente pensar o quanto que a pessoa está precisando ouvir, né? Talvez a gente parar para pensar assim: eu tenho um dom,
E tem alguém ali que está morrendo espiritualmente. Tem alguém ali que vai ter uma queda terrível. Tem alguém ali que precisa ser despertado. Se a gente pensar dessa maneira, quem sabe o nosso medo vai ficar pequenininho. E a gente vai dar lugar para o Espírito Santo. Se você ainda é novo na fé, se você ainda tem pouca experiência, você sente medo, coloca de lado esse medo. Busca a presença do Senhor, que você vai ter graça e você vai conseguir vencer. E como o presbítero Diego falou aqui, você vai ver como é bom você fazer aquilo que Deus manda. Você vai ver como é prazeroso você estar fazendo a vontade de Deus na sua vida. Amém? Outra coisa também que eu gostaria de falar é que às vezes a pessoa quer ser usada naquilo que não é o dom dela. Né? Nós precisamos entender, irmãos. Deus te chamou para um trabalho, faça aquele trabalho. Faça com amor, faça o melhor que você pode fazer. Não quero fazer o trabalho do outro. Você pode achar bonito, pode ser lindo o trabalho que o outro irmão faz, mas é o trabalho dele. Como eu disse no início, não adianta você querer enxergar com a sua mão, que você não vai conseguir enxergar com a mão. Se você é mão, você foi feito para segurar, né? Mas não para enxergar. Amém? Que nós possamos ter esse entendimento e possamos buscar os dons espirituais da parte de Deus, né, para as nossas vidas. Podemos falar também aqui a respeito da ordem no culto. Se a pessoa ela tem o dom de línguas, mas não tem interpretação, não adianta a pessoa ficar falando. A pessoa tem que entender isso. Não tem ninguém interpretando, irmão, aí você tem que parar de falar, né? Para você não atrapalhar a ordem do culto. Nós não somos proibidos de falar em língua no culto, de maneira nenhuma. Nós temos liberdade para falar em língua no culto. Mas nós não podemos atrapalhar o culto. Né? Você pode falar num volume que não atrapalha o culto. Você pode falar enquanto alguém está louvando, você não atrapalha o culto. Né? Você pode participar falando em língua, mas que Deus levante pessoas nos dons de língua, nos dons de profecia, nos dons de interpretação, pois tudo isso é muito importante e é útil na obra do Senhor. É interessante isso que o pastor acabou de dizer. Quando o irmão ele olha o ministério de outra pessoa e ele quer fazer igual. E muitas das vezes a pessoa é chamada para pregar, para ser um profetista, um profeta, e ela quer cantar, mas o dom não é para ela isso. Né? E muitas das vezes ela quer cantar, só que aquela pessoa que canta, ela olha essa pessoa que profetiza e ela fala, como eu gostaria de profetizar como ela. Então nós devemos ficar naquilo que Deus nos chamou de fazer bem feito, como o irmão acabou de dizer, porque senão o que acaba acontecendo? O irmão não vai conseguir desempenhar aquilo, às vezes ele é para profetizar, ele quer cantar, daí o que acontece? As pessoas, elas vão ver que ela não foi chamada para aquilo ali. Deus pode dar, Deus pode, mas tem pessoa que não nasceu para aquilo. E a pessoa fica batendo na tecla e perdendo o tempo de desenrolar aquilo que Deus colocou na mão dela. E se ela fosse pelo lado da palavra, qual ela foi chamada, ou pelo lado da música, qual ela foi chamada, ela ia crescer. E todos iam sentir a presença de Deus. E o irmão falando ali, isso também veio aqui na minha mente, no meu coração, a dizer o quê? A respeito da variedade de línguas, ou do dom de língua, da profecia, nós não podemos aceitar, não, que muitas das vezes quando uma criança, ou até como um adulto, ela começa a fingir que está falando em língua por brincadeira. Isso não é brincadeira, isso tem que ter temor de Deus. Se Deus tocou você para falar em língua, fale. Mas a gente já presenciou em alguns lugares, até no ajuntamento de pessoas, quando estão ali comendo alguma coisa ou bebendo, alguém fingir que está falando em língua, ou até dar risada dos pentecostais, da forma que nós somos. Irmão, se você não acredita, cada um sabe a sua função. Mas se nós temos que é um dom de Deus, eu não devo ver uma criança fingindo que está falando em língua e dar risada daquilo. Olha, que bonitinho que ela está fazendo. Não, é coisa de Deus, é coisa que Deus usa para fortalecer, para edificar a sua igreja. Então nós devemos colocar isso na forma certa. E às vezes nós estávamos evangelizando na rua, irmãos, e ali manifestou o demônio num certo menino, a gente estava expulsando, e eu vi outra pessoa do lado falando em língua, dando vazão para aquilo ali. Nós temos que saber a hora que nós usamos esse dom de língua. Existem momentos para buscar o dom na igreja, existem momentos para a gente
está expulsando o demônio, está fazendo outra coisa. Cada coisa tem o seu lugar, né? Se nós não sabemos como usar, vamos perguntar para aquele que já tem um tempo a mais com Deus. Vamos saber colocar cada coisa no seu lugar. Imagina você estar expulsando ali o demônio, fazendo em ar livre, tantas pessoas vendo, e o outro falando em língua. Então a gente tem que saber a função e o momento em que deve ser usado aquilo ali. É isso mesmo. Outra coisa que o pastor Diego tocou, né, sobre temor de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, meu Deus. Um dia eu estava na casa da minha irmã e eu comecei a brincar, não de falar em língua, mas com uma letra do hino. Fazer uma brincadeira com uma letra do hino. Ela me repreendeu na mesma hora. Ela falou assim: não faça mais isso. Você tem que ter temor a Deus, as coisas de Deus não são brincadeira, você brinca com o que você quiser, menos com as coisas de Deus. Eu era criança, irmãos, aquilo ficou gravado na minha mente nunca mais eu repetir aquilo. Então a gente precisa ensinar as nossas crianças, né? E nós que somos adultos precisamos ter temor de Deus, irmãos, né? Não se brinca com as coisas santas do Senhor, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, né? Com as coisas que são santas, não são brincadeira. Vamos aqui então para a conclusão, né, da nossa aula de hoje. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, ou de falar em línguas estranhas, e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Vemos? Maravilhosa esta lição de hoje, falando da importância desses dons espirituais, falando também, né, que existem aqueles que não acreditam, né, mas nós cremos que isso ainda é para os dias de hoje. Deus continua abençoando o seu povo, né, com essas dádivas maravilhosas. Precisamos usar aquilo que o Senhor nos deu, as ferramentas que o Senhor nos deu, né? O dom é uma ferramenta. A ferramenta faz toda a diferença. Se você for olhar, antigamente, o carpinteiro, para ele fazer um buraco numa madeira, ele tinha uma broca, né? Era uma manivela, ele segurava na mão, empurrava aquela manivela na madeira e girava com a mão para poder furar. Era um trabalho duro, difícil, né? E os marceneiros eram musculosos. Hoje você vai fazer um furo na madeira, é uma brincadeira. Você pega a furadeira elétrica e apertar o botão, ela fura, né? Isso estou falando de uma furadeira. E quantas ferramentas existem, né, para fazer coisas tão difíceis? Mas a ferramenta faz toda a diferença, ela facilita, fica fácil de fazer, né? O dom de Deus é ferramenta na obra de Deus. Nós precisamos buscar essas ferramentas para que a gente não sofra, né? Fazer um esforço tão grande quando a ferramenta faz o trabalho ali bem mais fácil. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Hoje nós teremos nosso culto dominical a partir das 19 horas. Os irmãos estão convidados para participar do culto. Estamos aqui com distanciamento social, estamos, né, respeitando todas as regras sanitárias e também continuando, né, irmãos, buscando a presença de Deus que é tão necessária. E você que não pode estar aqui presencial, acompanhe, né, através da transmissão ao vivo pelo Facebook. Então são esses os nossos avisos de hoje, né, presidente? Amém. Para finalizar, gostaria de estar deixando aí o livro de Joel, capítulo 2, 28, fala assim:
e há de ser que depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu domingo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E nós dizemos amém.